Hoje a gente está aqui, gente, para falar desse segundo semestre, né, que já está começando agora em junho, praticamente, com a Copa, mas com todo esse cenário que a gente tem pela frente, um ano de Copa, um ano de eleições, agora a implementação da escala 5x2, que, se aprovada, deve começar em setembro, mais a queda do imposto das taxas de importação aí dos players internacionais. Então, é um semestre que tem vários fatores aí externos e internos que vão afetar as vendas do varejo e afetam a sua gestão, como gerente de loja ou como empresário, como dono de uma marca. Dani, você que passou por várias Copas aí como gestora, me conta um pouco, quais são as suas sugestões para esse período de Copa, de jogos aí que a gente tem no Brasil, e a Copa é um evento super importante para o brasileiro, né? Isso mesmo, Edna. Sabemos que esse ano a Copa vai iniciar em junho, vai ter 4 jogos inicialmente. Caso o Brasil passe, eles vão continuar em julho, mas vamos pensar um pouquinho em junho. Como gestora, eu sei o quanto isso prejudica o varejo de moda, o retail, a movimentação e o fluxo do shopping. Que recomendações eu posso dar para todos os gerentes que vão se enfrentar pela primeira vez a essa Copa, ou que têm pouca experiência, ou que têm experiência e às vezes não planejam de forma correta a chegada desses jogos? É muito importante sempre, o primeiro, identificar os horários do jogo, porque nesse momento do horário do jogo, o fluxo do shopping praticamente ele vai morrer. Ou pode que o shopping tenha fluxo, mas vai estar tudo centrado nas telas e as lojas elas vão ficar vazias. Então, um momento muito ideal para você, gestor, planejar muito bem as folgas, entender qual é o horário de jogo, se o jogo é pela manhã, se o jogo é pela tarde. Então, talvez você pode se planejar para dar mais folgas para seus colaboradores, pagar bancos de horas extras, aproveitar essa queda de fluxo para você também fazer um pouco de compensação de horas. E é importantíssimo que vocês aproveitem essa queda de fluxo para pagos de horas e bancos, mas também se preparem para realizar as vendas nos momentos onde o cliente ainda não está focado no Mundial, né, Edna? Tentar tirar o máximo de venda aí possível, porque os dias dos jogos a gente já sabe, os jogos vão acontecer às 19 horas, todos eles, então a gente já sabe que a partir de 17, 16 horas da tarde já não vai ter mais movimento nos shoppings e nas lojas. Falando do segundo semestre, qual é o grande impacto daqui para frente? Né? A gente acabou de ver a aprovação aí da PEC, da escala 5x2, que ainda não está aprovada só no Congresso, precisa ir para o Senado ser aprovado, e ainda tem particularidades ali de leis complementares para ter acordos coletivos em categorias específicas. Então, a gente não sabe exatamente se vai ser aprovado na íntegra, como passou no Congresso agora. Mas, sendo aprovada a escala 5x2, mexe com todas as empresas aí que têm essas suas atividades aí full time. O varejo é uma delas, farmácia, turismo, logística, né? E transporte. Então, todo mundo está sendo, aviação, vai ser todo mundo afetado por essa escala 5x2. E o que muda nessa escala 5x2? Dos 60 dias após a aprovação no Senado, começa a vigorar essa lei. E aí, a partir disso, que a gente imagina que seja lá por setembro, os trabalhadores passam a ter 2 dias de folga e uma escala de 42 horas até setembro de 2027. A partir de setembro de 2027, passam a ser 40 horas. O que muda na vida do trabalhador? Bom, primeiro ele vai fazer mais horas no dia, né? Porque as 44 horas passam a ser 42, mas ele tem 2 dias de folga, então ele vai compensar sua jornada nos outros dias. Então, provavelmente, você que é trabalhador, ou você vai entrar mais cedo ou vai ser mais tarde. Vai mexer na sua agenda aí de horários de entrada e de saída. Então, o que pode acontecer no segundo semestre com a implementação da escala 5x2? Eu acho que várias coisas, né, Dani? Quando a gente fala, assim, principalmente com os empresários, o que a gente entende que pode acontecer? Quem tem o salário mais alto, que é mais antigo, gente, atenção, se você não for eficiente, você é um candidato a ser trocado por um mais barato. Então, existe o risco de uma demissão dos salários mais altos para contratar pessoas mais baratas e poder compensar essas horas com mais pessoas. Vai exigir um ajuste de escala muito grande, né, Dani?
Isso mesmo, Edna. Assim, quando você, especialmente, por exemplo, trabalha no varejo, que você abre de domingo a domingo e tem um horário, por exemplo, como o shopping, é provável que você tenha que remanejar absolutamente todas as folgas e você comece a pensar de início que falta colaborador. Mas minha recomendação, em lugar de você talvez sair correndo a contratar uma pessoa a mais a tempo completo, é você fazer um análise muito mais criterioso da escala. Por quê? A gente sabe que ainda que os shoppings ou supermercados ou lugares que eles têm abertura de domingo a domingo, sempre tem horários de pico e tem horários que são um pouco mais tranquilos, muito mais suaves de movimentação. Talvez neste momento vocês empresários, talvez os gerentes, são um pouco mais laxos na produtividade porque está funcionando com a quantidade de colaboradores, mas no momento que o cenário fica um pouco mais convulso, talvez seja o momento de você olhar um pouco mais com cuidado onde estão os horários de pico para você fazer o melhor uso possível dos recursos, entender, sentar, fazer a escala, deixa eu olhar como eu vou fazer essa escala com o que eu tenho no 5x2. E cuidado, não existe somente a contratação do colaborador 42 horas semanais, tem outros cenários, tem os intermitentes, existe o papel do folguista, existe o papel de contratação por horas, então talvez você não precise sair a contratar mais pessoas na jornada completa, sino que talvez você precise simplesmente a cobertura de um intermitente para cobrir algumas 2 folgas na semana. E isso, óbvio, tem um custo muito menor que você contratar uma pessoa 42 horas semanais. Uma excelente dica, Dani, olhar com carinho para a contratação de intermitentes para cobrir esses buracos que vão gerar com mais uma folga aí para os colaboradores, porque acaba ganhando mais uma folga na semana. E aí entra também uma questão muito importante, gente, de revisar os seus processos. A gente pode falar aqui de automatização, de automação, pode falar do self-checkout, por exemplo. É sim um ganho de produtividade. Acho que quem não tem deveria investir, porque são horas de colaborador que você está economizando ali o cliente fazendo o seu pagamento da sua compra. Então, olhar sim para todos os processos e aí cada um deles, onde é que você pode ser mais eficiente, como é que você faz o mesmo processo com menos horas. Desde o recebimento da mercadoria, da organização do estoque, da organização do produto na loja, da montagem da vitrine, da reposição desse produto, né, do atendimento por WhatsApp, do atendimento no caixa, qual parte desse processo que você pode automatizar e qual parte do processo você pode ser mais eficiente. Porque, claro, a escala 5x2, gente, não tem mágica, né? Não existe mágica. Você dá mais um dia de folga, diminuir o número de horas, vai precisar revisar processos, ser mais eficiente e provavelmente ainda assim contratar mais horas, contratar intermitentes. Isso vai aumentar o custo. E não tem milagre. Se fala em aumentos de preço de 6% a 24%, tá? Dependendo da categoria. Só pelo aumento, só pela implementação da escala de 5x2. Porque, claro, a tendência é aumentar a folha de pagamento. Não existe milagre. Você. Ou você vai reduzir o seu serviço, ou você reduz a qualidade do seu serviço. Então, assim, ninguém quer reduzir a qualidade do seu serviço e reduzir faturamento. Todo mundo quer, no mínimo, manter seu faturamento e crescer. A gente já está pressionado por uma inflação e pressionado por aumento de combustível em função da guerra do Irã com os Estados Unidos, a pressão de preços vai vir mais ainda com a implementação de 5x2. Eu, particularmente, acho ótima a escala 5x2, acho sim que é um ganho para o trabalhador ele ter 2 dias de folga. A gente vai ler anos de segunda a sábado e às vezes domingo, então eu sei o que é isso, realmente é cansativo e você perde qualidade de vida, perde estar próximo da família. E é um benefício muito legal para todos os trabalhadores que têm uma escala de 6 dias. Lá na frente, o preço de todos esses produtos vão ficar mais caros. Se a gente olhar para o turismo, que é 24 horas, para a aviação, né, que também é 24 horas, gente, não tem jeito, vai ficar tudo mais caro, porque existe um custo a mais que o empresário não vai pagar sozinho. Com certeza, até porque, segundo os cálculos, para um empresário, o custo de folha vai aumentar entre 18% a 22%, está mais ou menos esses cálculos. Então, claro, vai trazer uma mudança enorme. Mas aí você me fez lembrar de uma coisa muito importante também, né? A gestão de despesas. A gente, além de olhar produtividade, além de ser muito mais criterioso com os processos, a gente também tem que ser muito mais criterioso com as despesas. Às vezes a gente faz gastos que não trazem retorno, e aí eu convido todos vocês, de todas essas despesas que você tem mensal,
qual de fato é essencial. E eu falo muito isso, às vezes, as marcas, as empresas gostam de dar um brinde para o cliente, ou um gasto a mais que é considerado um encantamento, mas que lá na ponta o cliente talvez não valoriza, e é um gasto que você, como empresa, está tendo. E outro muito importante, e esse vai muito para os varejistas, porque hoje quem tem um varejo pequeno, inclusive os grandes, sabemos a importância das influenciadoras, e elas são um custo, uma despesa que a gente tem, mas é muito importante que essas influenciadoras sejam medidas, elas precisam trazer retorno para você, mas você não está fazendo o cálculo de quanto isso te gera de despesa e quanto está trazendo de retorno. É o momento de você sentar, fazer sua planilha e entender de fato qual traz retorno para você, qual vale a pena conservar e quais não vale a pena conservar. Elimine um momento de gestão de despesas. O cliente encantado, ele não se encanta necessariamente porque você dá uma caneta ou você dá um brindes. O encantamento do cliente vem da conexão com as pessoas, da agilidade na jornada do cliente, da resolução dos problemas. Então, talvez você pode ahorrar despesas em um monte de barulho e trabalhar muito mais nessa conexão e nesse atendimento ao cliente, que não traz custo, mas traz muito retorno, né, Edna? Perfeito, Dani. A gente tem nesse ano de consultoria, a gente viu alguns empreendedores, né, às vezes gastando desnecessariamente, investindo em brindes que o cliente nem valoriza aquilo, com custo alto, e a parte de produto, de relacionamento com o cliente, deixando a desejar. Então, acho que também aí é dar o foco no que realmente tem valor para o cliente. E o que tem valor para o cliente é um produto com qualidade e a experiência do cliente. E aí a gente pode falar de criar relacionamento. E podemos cair no assunto da taxa das blusinhas, né? Dos produtos importados aí. Gente, não tem como ter relacionamento com a Shein, mas o cliente hoje, ele gosta, a loja física é um momento de entretenimento, de passear, de ver novidade, de provar. Isso é relacionamento. Então, como é que você torna a experiência da sua loja física uma experiência impecável, tanto na jornada quanto no atendimento? Como é que você tem uma loja limpa, organizada, com VM impecável, com provador limpo, com um bom atendimento, né? Sabendo ouvir o cliente, não vender, mas realmente fazer o cliente comprar, né? Ou escutar, atender ele da melhor forma, e uma experiência de pagamento também muito rápida e muito fluida. Acho que tem algumas dicas importantes aí para que você olhe para a sua experiência de cliente, de relacionamento, de jornada na loja física, e como é que você deixa ela impecável, né? Como é que a gente torna esse ambiente físico realmente um ambiente de relacionamento? E isso todos nós, empresários e gestores, podemos tornar nossa loja física um ambiente super agradável, super interativo e também com muito relacionamento, tornando essa experiência a gente gosta de falar de atendimento inesquecível, né? Uma experiência inesquecível para o cliente, e que ele tenha vontade de voltar sempre aí. Então, esse é o nosso diferencial em relação ao produto aí da Shein ou dos players chineses, que a gente sabe que são eles aí que estão afetando aí esse mercado do vestuário, que a gente sabe também que não tem muita qualidade, tem preço, mas não tem muita qualidade. E aí, quais são os nossos diferenciais? Qualidade de produto e experiência de loja, que está na nossa mão fazer cada vez melhor e transformar em um atendimento inesquecível. A gente sabe que o fim desse imposto, ele prejudica muito o empresário brasileiro, isso não é um segredo para ninguém. Só que a Shein, ela faz uma estratégia digital muito interessante, que você, lojista, também pode implementar. Hoje o cliente, se vocês têm averiguado, os fluxos do shopping, ele tem decrescido um percentual bastante importante. O cliente já não está indo até o shopping. Mas se você tem, mas quando ele vai na loja física, ele quer viver essa experiência. Então, o teu contato com o teu cliente para você trazer até tua loja física, ele tem que começar no digital. Ele precisa começar no Instagram. E eu tenho certeza que todos vocês têm Instagram, vão olhando o Instagram e de um momento a outro aparece uma campanha da Shein, um produto desejo, porque eles são excelentes. Eles mostram o que você quer de desejo e aí você já entra, termina comprando. Então, você precisa estar digitalmente presente também para seu cliente, para você competir com essa atenção da Shein. E eu vou trazer aqui exemplos muito simples de lojas da minha cidade. Eu moro numa cidade pequena que tem lojas de moda e elas são muito fortes digitalmente. Todos os dias elas estão postando stories
com as novidades. Todos os dias elas estão postando que chegou o caminhão, todos os dias elas estão postando que chegou uma novidade interessante. Então, claro, ela está captando a minha atenção no lugar no que eu estou. E se eu gosto da novidade, eu vou até a loja física, e se isso finaliza com um excelente atendimento, a venda está feita. E tem uma franqueada cada, uma marca que eu vou mencionar, que acho que ela controla excelente suas redes sociais, e é um exemplo muito interessante, que é a Luísa Barcelos, de Rondonópolis. E eu quero dar aqui os meus parabéns, ela talvez nunca nem veja esse vídeo. Por quê? Todos os dias sai sua vendedora complementando seus clientes no Instagram, dando um bom dia, falando que espera que eles estejam bem e que estão esperando para eles visitarem a loja. Todos os dias postam as fotos dos produtos e as fotos da novidade, só que eles vão além. Quando o produto ele fica quebrado de tamanho, já não tem todos os tamanhos, eles fazem uma postagem por tamanhos. Então, você clica só no tamanho que você quer. Olha, eu quero ver meus tamanhos 37 que tem a Luísa Barceló. E eu clico na history destacada e vejo todos os modelos 37 que tem. Eles acabaram de fazer uma ação de desconto, 50% de desconto. Postaram uma history destacada para os 37, destacada para os 38, destacada para os 39, 36 e 34. Então, eu, como cliente, tenho uma facilidade na jornada de compra no Instagram de Luísa impressionante. Então, eu já sei que tenho interesse, vou ir a comprar. Mas elas me estão abordando desde o conforto da minha casa, desde o conforto das minhas redes sociais. Então, e não custa nada, porque eu já sou seguidora, elas não estão investindo no marketing pago para mim, elas não estão investindo em marketing pago, elas simplesmente, dentro de suas redes sociais, gestionam de um jeito tão efetivo que você vai comprar na Luísa e talvez Shein ou outras empresas percam interesse. Então, é um momento de você se voltar muito para as redes sociais. O cliente está ali, o cliente está no Instagram, o cliente está no TikTok, mas não necessariamente você fazer campanhas milionárias de pagar. Como você está cuidando desse cliente que você já tem na sua rede social? Como você está cuidando desse cliente que já é cliente seu e informando o que está chegando e criando uma comunidade e uma conexão genuína. Então, é um momento de vocês, empresários, se pôr criativos, de vocês pensar como eu posso fazer melhor com os recursos que eu tenho, sabendo que os custos vão aumentar, né, Edna? Porque... Olha, adorei teu exemplo, Dani, aí a gente pode dar alguns exemplos também que a gente viveu, né? Da não utilização bem feita das redes sociais, gente. E aí vai uma dica de contratação, né? Se você for substituir alguma vendedora, algum gerente, investigue um pouco como é que é o uso das redes sociais, se sabe usar, se sabe fazer isso, se sabe fazer vídeo, porque não é investir numa agência, mais marketing, não. É quem na loja tem essa habilidade e consegue te ajudar todos os dias ali postando e subindo e ajudando na divulgação da marca. Isso é super importante. Você tem que ter vendedoras e gerentes que estejam dispostas a também trabalhar com as redes sociais da loja e da marca. E aí existe uma oportunidade enorme. E quantos clientes entram no Instagram e do Instagram vão para o site ou do Instagram vão para o WhatsApp? E aí eu queria falar de WhatsApp. Eu estou no momento aqui de construção de casa e comprando um monte de coisa, às vezes por internet e também por WhatsApp. E eu já tive, assim, 2 ou 3 atendimentos que a pessoa não te responde mais no WhatsApp. Você manda as especificações do que você quer e nunca mais você recebe a resposta. Então, assim, olha a perda de venda, né? A perda de oportunidade diante de um cenário de varejo que a pessoa quer comprar, precisa comprar, porque são coisas que precisam para casa, para a parte final da casa, e a empresa simplesmente não te responde mais no WhatsApp. Então, assim, o WhatsApp, gente, também é um canal que tem que ser cuidado ali com muita agilidade. Quem está comprando por WhatsApp quer agilidade. E acho que o exemplo da Dani é perfeito, porque traz a agilidade do cliente encontrar exatamente o seu tamanho ali, né? Ele não vai ficar procurando no mix todo, ele vai direto no tamanho que ele quer. Então, pensem nisso. Como é que vocês tornam? Eu não tenho site, mas como é que eu faço a venda do WhatsApp ser realmente muito rápida, ágil, com bom atendimento, entendendo o cliente, ouvindo o cliente, porque a pessoa que está comprando por WhatsApp, ela quer agilidade, ela não quer ir na loja, ela quer resolver rápido. E eu fiquei com 2 ou 3 empresas aqui a ver navios, tá? É um canal importante que a gente não dá atenção e que pode participar aí com 10, 15, 20% da tua venda todo mês, tá? Para empresas de lojas pequenas, de pequeno porte, o WhatsApp está representando 25%.
Exatamente. Então, olha o tamanho da oportunidade que está aí. Então, acho que o WhatsApp é um canal que precisa ser olhado com mais carinho, principalmente para você que é pequeno, que não tem um site, não tem uma pessoa lá cuidando do site. O WhatsApp é seu site. Então, como é que você ganha mais dinheiro ali com esse canal? Porque o cliente às vezes não quer sair de casa, ele quer resolver do sofá da casa dele, né? Cada vez mais isso. Então, como é que a gente ganha agilidade? As taxas das blusinhas, que aí também, além de você cuidar do relacionamento, do atendimento, uma outra sugestão é cuidem bem das compras do segundo semestre, os empresários que fazem compra, gestores, né, que pedem a distribuição para o seu centro de distribuição, cuidado com as compras, porque é um segundo semestre que pode ser um semestre ou equilibrado no passado ou até de retração. Então, cuidem, comprem realmente o que vocês têm certeza que vai gerar venda. Talvez diminuir um pouco lá do fashion, está mais concentrado no básico e no core fundamental, onde é a tua base de produto, onde você mais vende, e evitar você ter excesso de estoque. Os excessos de estoque quebram as empresas. E a gente tem alguns casos aí pela frente de empresas que quebraram porque se super estocaram. Então, assim, cuidado com o planejamento de compras, seja cauteloso com as suas compras para o segundo semestre. Você já deve estar comprando aí, já deve ter comprado agosto, setembro, e em julho se começa a comprar Natal, né? Então, cuidado com as compras, porque é um ano que vai ser um ano mais difícil. 85% das famílias estão endividadas. Então, 85% estão com seu poder de compra comprometido. A inflação continua subindo, os preços continuam aumentando. Então, é um ano, um cenário bem restritivo e preocupante, moderado, né? Moderado para restritivo nesse segundo semestre. Então, cuide com as suas compras, não exagere, não coloque crescimentos altos, porque vai ser um ano mais, um segundo semestre mais difícil. O mais forte sobrevive, o mais forte supera. É um cenário, sim, convulso, como fala a Edna, mas eu não tenho dúvida, Brasil sabe surfear todas essas ondas complexas, sabe sair para a frente, e eu não tenho dúvida de que vocês vão conseguir, mas só vão conseguir se vocês pararem para analisar, para ser autocríticos e corrigir imediatamente antes de que o segundo semestre comece a andar de fato. Por último, para a gente encerrar esse vídeo, cuide da experiência da sua loja, do relacionamento, do atendimento desse cliente, porque é isso que vai fazer a diferença. O cliente feliz, ele se relacionando bem com a sua marca, ele sempre vai voltar. E mesmo que ele esteja com pouco dinheiro, aonde ele vai gastar esse dinheiro que ele tem, esse poder de compra que ele tem para comprar algo? Ele vai gastar nas marcas que ele tem melhor relacionamento, melhor atendimento, melhor qualidade de produto. Então, eu acho que é aí que está o segredo. Como é que está o atendimento, como é que está a experiência da sua loja física, o que você pode evoluir daqui para frente para o segundo semestre. Então, acho que essa é a grande dica aí, né? A gente deu várias dicas importantes, mas uma grande dica é como é que está o relacionamento, o atendimento do seu cliente, o que você pode evoluir. E aí a gente vai deixar nosso merchan aqui, né, Dani? Que a gente é especializada em treinamentos para o varejo, em revisão de processos e treinamentos para o varejo, e um dos nossos treinamentos se chama Atendimento Inesquecível, para a gente formar uma cultura, um propósito de atendimento de gerentes e vendedores realmente terem um atendimento que fazem a diferença, que trazem aumento de vendas. Então, nós somos uma consultoria especializada no varejo e basicamente para treinamentos e consultoria de revisão de processos. E é isso, gente. Esperamos que este vídeo tenha servido muito para vocês. Se você tem algum amigo empreendedor, algum amigo empresário que você considera que este vídeo é importante para ele ver, não deixe de compartilhar e nos siga na nossa rede social de YouTube, onde nós vamos postando alguns vídeos bem importantes de conteúdo para vocês.